Muitas pessoas têm perguntado acerca do milênio. Mas que milênio é esse? Será que vai ser um período literal ou será simbólico? Será que ele vai acontecer aqui na Terra ou será que ele vai acontecer em uma outra dimensão? Será que vão estar presentes apenas a igreja ou também nesse milênio estarão presentes os ímpios, porém não participando dele? Você vai entender um pouco do pensamento amilenista logo após a vinheta. Bom, antes de mais nada, é importante você lembrar que o termo amilenismo dá a ideia de não crer no milênio. E eu acho que é um termo um pouco errado. Na verdade, o amilenista, ele crê no milênio, mas não no milênio literal, onde Jesus desce, faz um reinado aqui nessa terra, com um período exato de duração de 1000 anos. Não vai acontecer isso. Nós lembramos claramente que muitas coisas são escritas e até ditas por Jesus como alegorias, arquetipos, simbologias, metáforas, parábolas e muito mais. O próprio livro de Apocalipse, que é o único livro que vai trazer na íntegra o seu milênio, ele fala com uma linguagem predominantemente simbólica. Então, de cara, eu não posso chegar, ler o verso do milênio e dizer que aquilo é literal. Não é literal. Eu não posso e nem devo dizer que é literal, por quê? Porque em nenhum ponto desses versos eu encontro sequer indício que pareça ser literal. Veja só, o próprio Cristo disse que o reino dele não é dessa terra. Então, como é que eu posso pegar o milênio e transformar o reino de Cristo aqui na terra? Você consegue compreender? O milênio ele pode ser muito bem encaixado no reino celestial. E mais, o milênio já está acontecendo hoje, enquanto eu falo isso. Agora já está acontecendo o milênio. E quando foi que começou esse milênio? Lá na época de Cristo, na época dos apóstolos. Quando a igreja foi inaugurada, os aspectos que o milênio traz, aonde nós reinaremos com Cristo, já foram cumpridos. Nós já reinamos com Cristo. Cristo disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus diz que o reino dele não é desse mundo. Diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes, ou seja, nós já reinamos com ele. Nós já assumimos posturas de sacerdotes reais. E quanto às ressurreições, você tem que entender que para a escritura bíblica, para o Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, você vai encontrar que às vezes a ressurreição tratada não é basicamente a ressurreição da carne, mas a ressurreição do novo nascimento. Você renasceu. Você meio que morreu e voltou à vida. Isso é uma ressurreição, porém espiritual. Quando ele fala de primeira ressurreição, pode ser que ele esteja falando da conversão genuína. Então, quando uma pessoa se converte genuinamente, verdadeiramente, essa pessoa renasceu, foi ressuscitada de um estado de morte, a qual ela já nasceu assim. Quando ele fala de segunda ressurreição, está falando agora
da ressurreição da carne daqueles que não participaram da primeira ressurreição. Sabe aqueles mártires que morreram lá no livro de Apocalipse? O próprio Cristo deixa claro, através das revelações de João, que a morte não tem poder sobre eles. E aí alguns que acreditam no milênio literal vão lá para o livro de Isaías, capítulo 65, do verso 19 ao 22, mais ou menos, a qual vai dizer que não haverá mais choro, nem pranto. Fala que se o jovem morrer com 100 anos, morrerá novo, que o lobo e o cordeiro pastarão juntos, que o boi e o leão comerão palha também, que a serpente comerá o pó da terra, e em todo esse perímetro não se fará mal nem dano algum. Aí muitos dizem, olha, ele está falando do milênio. E você quer uma prova? Volta no verso 17, e ele vai falar do que é que se trata esses detalhes aqui citados. Pois eis que crio um novo céu e uma nova terra. Ele não falou do milênio, ele falou do novo céu e da nova terra, que é verso do Apocalipse também, posterior ao milênio. Aqui nós vemos características de perfeição. No milênio, uma rica qualidade de simbologias. Mas diz que Satanás vai ser preso. Meu querido, o diabo ele vai ser preso não no sentido humano que entendemos, em 4 paredes, em uma jaula. Mas o preso aqui, em correntes, está no sentido de limitado das suas ações. Porque antes ele enganava as nações, agora ele está proibido de enganar as nações. Quando acabar esse período, ele vai ser solto por um curto período de tempo para enganar as nações por uma última vez. E sabe que período é esse que ele vai ser solto? Eu vou te contar. Vai ser o período final da terra, chamado tribulação. É aí que ele vai trazer a sua obra-prima final, que conhecemos como o Anticristo. Então, ao final desse milênio que vivemos, a qual Satanás está impedido de enganar as nações, como fez no passado, ele vai ser solto, ele vai começar a enganar as nações, e ele vai trazer o Anticristo, e assim causar pela última vez um caos global. Marcos 3:27, o próprio Cristo diz: é necessário amarrar o valente para se saquear aquela casa. A única forma do evangelho realmente poder ser levado ao mundo é justamente amarrar aquele que impedia o avanço do evangelho. Então o diabo ele está limitado, não exatamente preso, sem poder fazer nada. O Senhor fala que o reino dos céus, o reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Então, por esse e muitos outros motivos que foram citados e até os que não foram citados, é que nós não podemos, não devemos e nem temos condições de atribuir o milênio a um reinado físico, ao reinado literal, mas sim espiritual, a qual de outra forma o entendimento do livro de Apocalipse não vai fechar raciocínio algum e fazer com que todas as outras teses de ligações se percam ao longo do seu estudo. Hoje ficamos por aqui, nos vemos ainda essa semana com um novo tema do Fatos Curiosos da Bíblia.